Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Lição 6, Classes de Jovens. A doutrina do amor ao Senhor. Texto principal: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 42 e 43. O resumo dessa lição nos diz que é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Classes de jovens para nossa EBD 2024 é aqui no canal Teologia Cristã em Foco. Professor, trataremos a respeito da igreja de Éfeso, porque ela é um exemplo de como os crentes podem se distanciar do amor de Deus e da sua vontade. É um perigo que cerca todas as igrejas de hoje. Do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor nos dias de Paulo, e aquela cidade abrigava o suntuoso templo da deusa Diana, que atraía turistas e peregrinos. Então ali havia uma efervescência de pessoas, e a igreja do Senhor estava naquele lugar onde realmente sofria a influência de todas as partes, e Paulo orientou a que perseverassem na doutrina, na comunhão, e também que eles permanecessem no que tinham aprendido do próprio Paulo também. Esta lição é uma lição muito apropriada para os dias de hoje, porque nós precisamos de cada vez mais firmeza na doutrina. O texto bíblico está em Apocalipse 2, de 1 a 7, e eu convido você para a leitura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Convido a todos os jovens para esta semana, uma semana de bênção, de muito aprendizado na escola bíblica dominical. E nós podemos observar aqui que a falta de doutrina produz muitos males, e um deles é a mornidão espiritual. É preciso que haja ensinamento bíblico, porque a igreja está engajada, comprometida com o ensinamento e com a obediência. É necessário também que haja dedicação ao ensino e obediência de todos. Utilizando a igreja de Éfeso como exemplo nesta lição, nós vamos perceber que os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Observamos o que aconteceu em Éfeso e veremos o perigo que cerca as igrejas da atualidade no que tange a desobediência à palavra, à sã doutrina. Esta lição ressaltará que é necessário a igreja zelar pelo ensino, zelar pelo amor e zelar também pela obediência. Vamos acatar e vamos obedecer o que determina a palavra de Deus. Primeiro aqui, a igreja de Éfeso era firme na doutrina,
Do ponto de vista comercial, era uma cidade muito importante da Ásia Menor, principalmente nos dias apostólicos, pois essa cidade era muito populosa, aproximadamente 250 mil habitantes, e tinha ali uma grande abertura para o turismo e para o comércio. Paulo, em sua terceira viagem missionária, pôde evangelizar aquela cidade e ficou ali 3 anos. Atos capítulo 19, versículo 1. Provavelmente Priscila e Áquila desempenharam um papel importante quando da implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. Está em Atos 18, versículos 18 e 19 e 1 Coríntios 16, 19. Então, este casal, Priscila e Áquila, cederam sua residência para que a igreja fosse estabelecida num local físico. E nós sabemos que muitas vezes as igrejas começavam nas casas. Realmente. O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de apoio. Isso foi muito importante para a missão. Éfeso e seus principais desafios. Uma igreja numa cidade muito efervescente. Essa carta de Paulo indica que os desafios que a igreja enfrentou no início eram grandes, principalmente por causa daquela imagem da deusa Diana. Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso. De acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era muito fragilizada, advindo aí muitas coisas que destruíam tanto o seio familiar, quanto também impedia a formação da família. Por isso, Paulo exortou os irmãos a confiarem na graça salvadora de Cristo e se prepararem para uma batalha muito grande na área espiritual. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso é muito presente, mas também é conhecido de todos que havia também um enfraquecimento contínuo. Historicamente, a igreja era uma das mais importantes e conhecidas naquele século. Mas, como Paulo escreveu, ele exortou os crentes a perseverarem, porque uma vez que tinham abraçado a fé cristã, em meio a toda aquela turbulência, precisavam ficar firmes. A igreja então pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que, de Éfeso, liderou as igrejas daquela região e de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome, além de suas epístolas. Então, Éfeso era uma igreja que nós podemos observar que houve um ensinamento muito profundo, houve uma dedicação dos obreiros de tal forma que a igreja prosperou, mas depois veio o enfraquecimento, o esfriamento. O perigo de se perder o primeiro amor está aqui em destaque. É trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, é muito propício as pessoas deixarem as coisas abafarem a sua fé. É muito comum, muitas vezes, a fé começar a desvanecer, a se esfriar. Mas graças a Deus que Paulo e outros apóstolos incentivaram, escreveram e muitos até dedicaram suas próprias vidas pela igreja de Éfeso para que ela se reerguesse, para que ela continuasse firme nos caminhos do Senhor, voltando ao primeiro amor. Vamos observar aqui, de volta ao primeiro amor, o que Jesus quis dizer com o primeiro amor. Deus é a fonte de todo amor. Ele é o próprio amor. 1 João
4:8. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. É um perigo. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Essa parte aqui é muito importante. Vamos passar como subsídios aí para os nossos professores, para os nossos alunos também, para que se aprimorem na aula da EBD. O problema dos extremos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor de Deus. A igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais, negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirmou que os crentes dali eram carnais. Então, extremos impedem o desenvolvimento saudável da igreja do Senhor. É preciso haver equilíbrio entre dons espirituais, fervor e doutrina, ensinamento, palavra de Deus. A importância desse equilíbrio. Deus criou o homem e o constituiu de corpo, alma e espírito. Não por acaso, Paulo rogou aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos, que apresentassem a Deus os seus corpos, não é? E renovassem o entendimento, que é o invisível, aquilo que não é visto. Apresentassem os corpos, aquilo que é visto, e renovassem o entendimento, para que renoveis o vosso entendimento, aquilo que nós não vemos, o que é invisível. Isso é evidência de que o ser humano integral tem valor para Deus, e o equilíbrio é muito importante, e não os extremos. Deve haver equilíbrio. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante que o zelo doutrinário, mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro amor em função do segundo. Em função do segundo. Então, o desejo de Jesus é que nós sejamos equilibrados, cheios do Espírito Santo, mas também com entendimento, conhecendo os mistérios de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Doutrina e fervor espiritual é uma combinação perfeita. Uma visão cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado da palavra de Deus, das Escrituras, e a sua prática. Então, é muito importante. A igreja de Éfeso havia deixado o primeiro amor. Então, o exemplo desta igreja reafirma que, por mais bem estruturada que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidos. Não somos perfeitos. A igreja de Éfeso incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual, causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Então, observe que deve haver esse equilíbrio para que o preparo intelectual e o fervor espiritual sejam, não é, equilibrados, e Deus possa trabalhar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos espíritos, nossos corpos, nossas almas. Que Deus em Cristo continue abençoando cada vida, que você possa refletir e pensar: eu deixei o primeiro amor, eu abandonei o primeiro amor, ou estou firme e equilibrado na fé e amando ao Senhor? É um questionamento, algo que eu deixo aqui para todos nós como reflexão, para que possamos cada vez mais seguir firme nesse aprendizado e nessa obediência. Nós queremos agradecer a todos pela oportunidade de estar aí nos assistindo, nos ajudando. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a levar mais conteúdos a mais pessoas. Quando você se inscreve e clica no sininho de notificações e clica na opção todas, você recebe em primeira mão todas as nossas publicações aqui. Tudo que nós postamos e publicamos chega em primeira mão para você através das notificações do YouTube, tá certo? A todos, nosso muito obrigado, e deixa aí o seu comentário e nos ajude a levar avante a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para mais este aprendizado, Senhor. A tua palavra, ela é rica, ela é poderosa para nossos corações.
Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui na tua presença, meditando, Senhor, na EBD, nas escolas dominicais de jovens e adultos, e também meditando nos textos teológicos, porque este canal tem o objetivo de transmitir a tua palavra de forma íntegra e espiritual, Pai. Em nome de Jesus te agradeço por tudo, desde agora e para todo sempre. Amém. Até uma próxima pré-aula.